você mesmo, meu amigo, que está aí atrás dessa câmera e dessa tela, né? Dessa tela de televisão, de, que mais? De computador. De celular, exatamente, esse pequeno obsessor de nossas vidas aqui, mas que faz um papel muito importante, porque afinal de contas, se não tivesse ele, você não estaria tendo esse contato imediato de primeiro grau aqui na nossa caixa de discos. E por isso que acomode-se aí, que a caixa está aberta. Solta a vinheta aí, maluco! Muito bem, Caio Miller aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso que é a nossa caixa de discos, onde a gente fala sobre música e sobre várias coisas desse universo musical que é muito legal e que todo mundo gosta e que nós gostamos demais, não é mesmo? E lembrando que nossa caixa de discos é o canal aqui do YouTube que está dentro aqui dos estúdios Oca, sim, meu amigo. Se você tem uma banda, você quer ensaiar, você quer tocar, você quer criar conteúdo da sua banda, ou você quer vir aqui gravar o seu podcast, pode ser o podcast que você quiser. Entre em contato aí que o bagulho é louco e tem serviço pra todo mundo aí pra gente fazer essa parada. E aproveitando, se você gosta aqui do canal e desse conteúdo maravilhoso que nós produzimos, aproveita aí, curte, ativa o sininho, comenta. Se não gostou, comenta mal também. O importante é interagir, bicho. Porque a gente precisa fazer esse negócio virar aqui, porque todo mundo tem conta pra pagar. E quem faz podcast tem muitas. E ainda mais se for músico junto. Porque aí o cara já escolheu duas áreas aqui pra se fuder junto. Mas tá tudo bem, porque a gente gosta mesmo assim. Porque a gente se fode, mas se diverte. E hoje, no nosso Caixa de Discos, temos uma convidada, mais um convidado do universo musical. E essa aqui é uma convidada, uma grande pianista, tecladista, que transita entre vários universos musicais aí, passando pelo jazz, pela música brasileira, pelo experimentalismo, né? Porque eu já ouvi umas coisas suas, tem umas coisas meio experimentais, assim, que são muito legais. Ela, Viviane Pinheiro! Sim! Muito obrigado, Vivi. Obrigada a você. Olha aí. Prazer estar aqui. É isso aí. Vivi vai falar um pouco aí sobre esse universo do jazz, da música instrumental e das mulheres nesse meio, né? Que é um meio um tanto quanto misógino, né? Que podemos dizer, né? Imagina. Um tanto quanto... É difícil, gente. Esse meio é um pouco complicado. Mas Vivi está aí na labuta e mostrando que o espaço, né, é para todos e para todas. E que, principalmente com o seu projeto, que depois a gente vai falar um pouco, né? Que é o Octeta, que é uma proposta genial, sensacional, e que temos que falar sobre isso, que é muito legal. Mas, para começar, né? Aqui o público do canal é um público que gosta muito de música, mas não necessariamente são músicos profissionais e tudo mais, né? E a gente quer conhecer um pouco, né? Principalmente o pessoal quer saber mais sobre os convidados, né? E eu queria que você falasse um pouco como é que é aí, onde surgiu, como que iniciou essa sua vida musical, desde lá da infância, talvez, dos contatos que você tinha, até onde isso começou a chegar no momento que você parou e falou assim, bicho, isso pode ser a minha vocação de vida e eu acho que eu vou ficar tocando esse treco aqui para viver disso. Então, fala um pouco dessa sua história pra gente, por favor. Meu pai é músico, né? Ele é trompetista, toca em orquestra. E daí eu sempre tive contato, assim, minha mãe ouve muita música, já estudou alguns instrumentos também, cantava em coral, canta super bem, assim, e ouvia muita música mesmo, assim. Então, eu sempre tive muito contato, assim. O primeiro instrumento que eu toquei foi balde. Nossa, boa. Com a minha mãe ouvindo Marisa Monte, eu batucando no balde, enchendo o saco dela. Mas daí meu pai levou um tecladinho certa vez em casa. Eu lembro, assim, que eu ficava muito encantada, principalmente com o piano. Porque de ver um pianista, assim, tocando um concerto, eu ficava, nossa, dá pra fazer isso de verdade, assim, sabe? E daí, assim, eu cresci estudando música, assim, fiz flauta doce. Mas esse lance de pequenininho, então você já tinha contato, tipo, já tinha contato. Primeira infância ali. Meu pai ia ensaiar, eu e meu irmão brincando na plateia, em silêncio, né? Tipo,
brincando nas cadeiras, assim. Ouvindo as músicas como uma aventura, assim, né? E Já tinha a trilha, né? Porque criança já começa a criar várias aventuras ali. E Já tinha a orquestra, trilha. né? Música erudita é muito, assim, uma aventura mesmo, assim, né? Parece música de filme. Então, eu sempre tive ali no meio da música mesmo, assim. Meu pai dava aula no Conservatório de Tatuí também. Então, a gente começou a estudar no Conservatório fazendo musicalização infantil, aquele cronograma desde criança mesmo, sabe? Coral. Daí, primeiro eu fiz flauta doce. Daí, quando eu era mais velha, eu comecei a fazer piano. Então, você, na verdade, você já é do interior, então. Você é nascida em Tatuí? Eu nasci em Piracicaba, mas nunca morei lá. Minha mãe estava de visita para minha avó, eu nasci lá. E daí, morei um pouco quando eu era bem nova em Campinas, que é onde meu pai toca, né, na orquestra. E daí, só que ele também trabalhava em Tatuí, no conservatório lá. Então, depois a gente mudou para Tatuí e eu cresci em Tatuí mesmo, assim. E daí lá tem um conservatório muito bom, que é um dos maiores da América Latina, assim, né? Então, vai gente de muitos lugares para lá. E daí, a partir de uma certa idade, eu comecei a fazer piano também. E continuei fazendo flauta doce, assim. Daí, como o piano é muito caro, eu não tinha piano, assim, então eu estudava no conservatório, né? Então, eu ia pra escola, daí dava 6 horas da tarde, assim, eu ia pro conservatório esperar sair sala para estudar até fechar o conservatório, assim. Então, eu gostava mesmo desse momento no piano. Então, eu sempre soube que eu gostei, mas eu não sabia se eu ia fazer música. Porque eu tinha dúvida se eu queria isso, porque era o que eu conhecia, o que era meio óbvio para mim, pela minha história, assim, né? E pelo lado de eu não ser tão fã da parte da exposição. De, tipo, você subir num palco e ser julgada. Tipo, eu preferia um trabalho que fosse mais tranquilo, assim. Você vai e trabalha, sem ter um monte de gente ali, sabe? Tipo, um júri. Porque também tinha um clima, assim, no conservatório, assim, no erudito, que era, tipo, assim, você ia fazer a apresentação de final de semestre, digamos. Daí, as pessoas que iam apresentar estavam todas super nervosas. E daí as pessoas que estavam assistindo comentavam do tipo, ai, o pedal tá embolando. Ai, não sei o quê. Então não é um clima assim, você vai tocar para as pessoas aproveitarem a música. É um clima que você vai ser julgada ali no palco. Né? Então eu não tinha vontade de viver assim, entendeu? Então, essa pressão desgraçada. Prova também, eram umas caras assim que os professores faziam que você achava que você tinha sido um lixo. Já saí chorando de prova para depois descobrir que eu tirei 9,5. Só que o clima era tão tenso que eu não queria viver tão tenso, sabe? Então, eu tinha muita dúvida se eu queria fazer música. Eu sabia que eu queria tocar a vida inteira, assim. Eu gostava mesmo de estudar, sempre gostei de estudar, de passar um tempo no piano, assim. Mas não sabia se eu queria ganhar dinheiro dessa forma, porque o nosso sistema faz isso, né? Tipo, o jeito que você vai ganhar dinheiro é o que você é, assim, digamos, né? Nossa, demais. Então, Sociedade, daí você tem que decidir com 16, 17 anos, assim, né? Pra se inscrever no vestibular, daí você fica... Vai ser um monte de coisa que eu não conheço, e se eu for melhor outra coisa? Daí eu tinha essa dúvida, eu não tinha... Eu sei que eu vou ser musicista, sabe? Eu sabia que eu ia viver com música, que eu ia tocar sempre. Mas eu queria subir no palco e tal, sempre foi uma questão pra mim. Até pela questão de ser mulher também. Além dessa tensão que é pra todos, assim, né? Era esse clima, que acho que hoje em dia já tá bem mudado, assim. Tem a questão que mulher é educada meio que pra se... poupar do julgamento dos outros, assim, né? Pra você evitar. Então, não fala demais, sabe? Tomar muito cuidado de um jeito que os homens não têm isso. Então, isso com certeza influencia na performance, assim, né? De como os homens sempre se sentem mais à vontade. Às vezes nem estão tão bem, assim, e estão com uma cara, assim, de... Tô à vontade aqui. E a mulher geralmente está mais tensa, assim, né? Tá mais comedida, digamos. Que não é bom pro palco. Então, tem essas duas questões que eu acho que influenciavam, né? Tipo... ser uma mulher exposta é um pouco mais perigoso do que ser um homem exposto, assim, né? Porque a sociedade é misógina e adora tratar mal a mulher, assim, né? Ver a mulher numa situação difícil. Então, tudo isso era uma decisão, assim. E daí, eu fui ao contrário de várias músicas que eu conheço, que tiveram que ir contra a família fazer música. Porque daí eu falei pra minha mãe, eu não sei se eu vou fazer música, né? Tem outras coisas que eu podia gostar, tipo matemática, não sei. Daí minha mãe, imagina, você é super talentosa, não sei o que. Eu fui ao contrário, entendeu? Minha mãe ficou, que isso? Foi bom, então. Ela influenciou, eles, nossa, sempre incentivaram muito, assim. Então, daí eu acabei fazendo.
E eu gosto muito, assim, é uma benção viver de música, com os seus desafios, né? Práticos, materiais. Principalmente eu que gosto de música, não que eu não gosto de canção, né? Eu gosto de canção. Mas eu tenho muito essa busca, né? Tipo, eu gosto de compor, de arranjar, de improvisar. Eu gosto de poder viver o que a música quer na hora com quem tá lá comigo na hora, assim, né? Que é a essa música questão de improvisada, assim. realmente. Eu gosto muito dessa área, que é uma área que não é super mercadológica, né? Porra. Então, tem esses desafios, assim, né? Entendi. Porra, mas que legal. Tipo assim, realmente, você falou dessa questão toda do universo erudito, né? Que é muito... A cobrança, né? A régua é muito alta, né? Então, tipo, você vem desse universo do erudito, já vem justamente com uma puta de uma bagagem ali, muito provavelmente de vários traumas ali de professores que são um pouco, tanto quanto... O ensino de música mais tradicional, mais ortodoxo, foi bastante traumático, acho que para muitas pessoas, né? Talvez a nossa geração, eu sou de 86, né? Uhum. Talvez tenha pego ali uma transição de algo um pouco melhor e tal, mas ainda com muito dessa bagagem do ensino musical tradicional, ainda mais no erudito, eu imagino, né? Muita gente desiste, né, por causa disso. Porque você acaba sendo... Pô, você fala assim, pô, não é possível, bicho. Eu devo ser um imprestável, né? Porque nada tá bom. E tem professores e professores, né? Então, eu já, nesse percurso todo aí, eu já parei de fazer por causa de questões, assim, que eu não sei se é seguro falar também, porque com um professor homem, né? Mas cheguei a parar de fazer mesmo, perdi vaga no conservatório, que eu não queria ir para aula, me escondia. Daí voltei, daí peguei uma outra professora que era bem rígida, assim, e como eu estudava no conservatório, que eu não tinha piano em casa, ela me ouvia estudando. E, por exemplo, naquele bimestre eu estava fazendo bar. Eu adoro bar, amo. Mas eu também tinha acesso a outras partituras. E eu era uma menina romântica e tal, eu gostava de Tchaikovsky, daí eu pegava umas valsas para estudar. Daí ela entrava na sala e falava, você está estudando valsa? É para você estudar... Então, tipo, você não tinha um contato, assim, livre com a música, sabe? De, tipo... Não é que eu deixava de estudar o bar, mas... Sim. Até porque o bar tem eu uma era escola, né? punida por ter outros interesses também, entendeu? Putz, isso é foda. Então, um negócio muito limitado. Mas, assim, eu acho que ela não fazia por mal. Provavelmente na educação dela foi pior ainda. Nossa, é isso, né? exatamente. Tipo, eu acho que ninguém fez nada por mal, assim, mas... são coisas para ir revendo e para não repetir, né? Para não continuar desse jeito. Pois é. E em que momento que da tua vida... Porque assim, você vem então desse universo do erudito, que é extremamente... Bicho, você tem que tocar o que tá escrito. Tipo, não tem essa. Toca o negócio aí, porque é o jeito que é pra tocar. E aí que você foi, de repente, que você conhece a questão da linguagem do jazz, que é muito mais improvisada, muito mais livre, né? Que é muito difícil, inclusive, sei lá, não é que é difícil, mas é muito menos provável de você ir num lugar que o pessoal tá tocando jazz e vai estar com partitura, provavelmente, né? Menos comum do que óbvio se você for num concerto, que é um universo diferente, né? E quando que isso virou a chave pra você? Como que foi esse contato com o jazz, com a música improvisada? E o que fez você falar assim, porra, isso aqui pode ser tão legal quanto o bar, porque essa parada aqui tem um molho, né? Uhum. O jazz tem um molho ali que vem, obviamente, toda a história da música negra, da música mais improvisada mesmo, né? E que tem uma linguagem completamente diferente do erudito. Uhum. E com muitos pontos legais, né? Eu acredito que não é que um é melhor que o outro. São só, obviamente, linguagens distintas, diferentes. E quando é que isso virou a chave pra você falar assim, pô, esse bagulho aí é legal? Assim, eu amo erudito até hoje, tá? E faço trabalhos com erudito também. Aparece menos, óbvio, né? Tipo, tem menos espaço. Mas, assim, o erudito tem um negócio, assim, que apesar de vocês tocar exatamente o que tá na partitura, eu acho que tem muito cuidado com a interpretação, com as dinâmicas, assim, de entrar no universo. Geralmente, se aprende muito estudando uma peça só, assim, pelo universo todo que o compositor teve cuidado de escrever ali, assim. Então, eu gosto. A questão é que você ficar sozinho numa sala estudando pra caramba, pra chegar e ter uma apresentação e daí, sei lá, alguém pedir uma música pra você, você não tem ideia de como tocar. Porque muitas vezes no ensino do erudito, a harmonia é uma matéria à parte, que você senta numa carteira, você ouve um monte de regra de sei lá quando,
que você não associa quando você tá tocando. É outra, Putz, é. é A outro harmonia assunto. tradicional é muito Você não experimenta a esquisita, harmonia, né? é diferente. Então, se alguém pedisse uma música pop que eu adorava, eu não tinha ideia de como tocar, né? Então, daí eu via lá no Conservatório de Tatuí, era muito forte também de música popular. Nossa, essa época que eu tava era uma geração absurda, assim. E daí eu via o pessoal, nem se conhecia, sentava, tocava junto, quebrava tudo. Eu, que é isso? Daí eu me sentia menos musicista quando eu via isso, sabe? Tipo, eles sentam, nem se conhecem e saem tocando um monte de coisa. E eu tenho que ficar estudando um bimestre inteiro para apresentar uma vez. Então, teve esse lado de, tipo, da música ser mais fluida, igual falar. Eu sentia que tinha isso, assim. Não é um negócio que você tem que ficar tanto se preparando sozinha. Eu acho que o lado da solitário, da música, continua em qualquer estilo. Assim, a gente tem que ter bastante esse lado sozinha com o instrumento, né? Independente. Nossa. Mas te dá uma autonomia para diferentes situações diferentes, assim, né? Então, eu fui muito inspirada pelo pessoal lá do conservatório mesmo. Quando eu nem estava mais lá em Tatuí, eu já estava fazendo faculdade, que eu fiz Unicamp, erudito mesmo. Só que na Unicamp eu já fui entrando nos grupos de popular. Só que era outra onda, era mais assim... A primeira era de música infantil, a segunda foi de Jamiroquai, Nossa. que daí virou uma banda profissional mesmo de groove, Michael Porra, Jackson, que Stevie maneiro. Wonder. Foi legal, foi minha primeira banda profissional, assim, com 18 anos. Mas eu ouvia muito o instrumental que rolava, assim, em Tatuí, que eu ia pra lá nas férias, né? Que era a casa dos meus pais. E daí tinha os festivais de... Esqueci o nome. Mas eram festivais muito grandes, assim, que ia muita gente. Daí tinha as apresentações maravilhosas e depois tinha canja, que ia na madrugada, assim, o pessoal quebrando tudo, assim, mesmo. Então, o pessoal de lá me inspirou muito, assim, ver a energia, tipo, tudo, assim, a música mesmo, assim, né? Foi o que me deu muita vontade de fazer. Daí, eu fui entrando em um monte de grupo de popular, toquei muita coisa, assim, diferente mesmo. Mas quando você está trabalhando com música popular, a maior parte dos trabalhos, assim, né? Tipo, baile e tal, não sei o que, é cover de não sei o que, cover disso, não sei o que. E daí, tipo... eu me sentia um pouco... deprê, não sei se é essa palavra, mas assim... Não era um negócio que... Por exemplo, eu toquei numa banda cover de The Doors. Olha, que legal. Que o teclado é muito Nossa, interessante, super, né? Mas né? Ele teria uma função... Porque o The Doors não ele tinha baixo, né? é. Então, Então, o órgão o ali... teclado faz o baixo e a parte do órgão, o piano elétrico. E daí, assim, como eu tinha técnica para fazer isso, tudo bem, eu fazia. Mas eu estava reproduzindo o que já foi feito. E daí vinha o pessoal falar comigo depois, nossa... que você é isso, você é aquilo. Eu pensava, mano, eu só tô reproduzindo, sabe? Tipo, eu me sentia meio fake, assim. Não tô julgando quem faz isso. Tô falando que quando as pessoas vinham me elogiar, eu só pensava, tipo... Vinha a gente falar que eu tinha uma alma antiga, pelo jeito que eu tocava. Eu, gente, eu só tô reproduzindo, assim, entendeu? Então, e eu tinha... Como eu sempre tive acesso a músicos muito, assim... As maiores referências, se pá, da música no mundo, talvez, assim, algumas, né? Como é que eu vou receber elogio? Então, eu me sentia muito assim, não... Mas só um parênteses nessa questão do The Doors. Porque você não metia o louco, sair improvisando? Depende. Tinha músicas que sim, igual tem aquela que é praticamente inteira improvisada, In The Music's Over. Ah, sim, pode Improvisa. Mas tem solo que todo mundo quer cantar junto. Ah, sim, o solo icônico. E daí, nas primeiras vezes, é desafiador. Tem todo o negócio ali, muita coisa pra lembrar. Tem o desafio, óbvio. Tudo eu aprendi muito, sim. Mas quando você faz a 10ª vez a mesma coisa, e as pessoas veem assim, nossa, você é incrível, você fica meio... Vai perdendo sentido, pra mim, entendeu? Sim. Não, mas eu sinto um pouco isso também. Tanto que às vezes o pessoal chama pra eu fazer algum sub com alguma banda que eu não toco e tal. E aí tem um repertório lá mais comum. E é mais ou menos isso. Eu falo, gente, ó, eu não tiro solo igual, eu improviso um monte de coisa. Óbvio, né? Você vai tirar o solo, vai tocar, sei lá, jump. Aí você não vai mudar o solo do negócio, né? Que senão você vai tomar paulada. Mas assim, tem coisa que, porra, você quer tocar uma coisa mais leve, mais livre. Nem os próprios caras tocam. Você vai ver, sei lá, o Janick Gears, o Adrian Smith do Iron Maiden. Os caras tocam solos diferentes no show, tá ligado? Então, eu já falo pros caras, não quero ficar tocando solo igual não, enche o saco. Assim, sem julgamento mesmo, assim... Não tem nem comparação com quanto isso dá mais dinheiro do que fazer um autoral, assim. Não, e todo mundo precisa certeza. trabalhar, assim,
enfim, as músicas são legais, não é um negócio tipo, eu estou sendo obrigada a tocar uma coisa horrível. Não, eu sempre gostei das coisas que eu fazia. Mas, para quem tem essa busca, essa sede de... Tem essa relação profunda mesmo com o instrumento, assim, e com a música, a gente sabe que a música leva para outros lugares, assim, né? Enfim. E eu queria poder fazer o que já foi proporcionado para mim assistindo, assim, tipo... Sei lá, você tá assistindo um negócio que você chora, assim, de lavar a alma, assim, de beleza, assim, não é de tristeza, né? E você sabe que tem gente que chega pra tocar, a energia muda nos primeiros acordes, assim, entendeu? Então, eu vejo a música muito assim, sabe? Então, eu queria seguir esse percurso, não queria ficar acomodada ali e tal, né? Daí, certa vez, eu tava no Facebook, na época, daí o André Marques, que é o pianista que tocava com o Hermeto, que é o pianista que eu vi lá no conservatório também, que eu fiquei, caramba, isso é de verdade o que ele tá fazendo. Tipo, misto de vontade com, mano, nunca que eu vou conseguir, sabe? Tipo, A gente tem, exatamente. A gente escuta umas pessoas que a gente fala assim, ou você fica muito estimulado, ou você fala, vai se foder essa merda, não vamos ter que fazer mais isso não, bicho, porque, porra... Não, dá estímulo, mas ao mesmo tempo você pensa, eu não vou chegar aí, mas algo nesse sentido, o caminho é bom, o caminho é da hora de se viver, né? Daí, assim, ele postou no Facebook que abriu vagas para a oficina de ritmos brasileiros. Eu mandei para ele, assim, né? Eu tocava uns autorais também já improvisava um pouco, mas era muito simples. E eu não sabia exatamente a harmonia. Por exemplo, se tivesse invertido o acorde, eu tirava tudo de ouvido, tranquilo. Mas eu não tinha experiência com ler cifra muito, era só coisa muito básica. E eu preferia de ouvido mesmo. E se tivesse invertido, sei lá, o guitarrista perguntasse, que acorde você tá fazendo? Eu já ficava nervosa, assim, tipo... Não tinha certeza, eu ia pelo ouvido mesmo, assim. Então, eu falei pra ele, eu já toco, né, tipo, um pouco de popular, sou formado em erudito, mas não sei, assim, não sei ler muito cifra, sei pouco, assim, de harmonia, né, não sei o que, pra improvisar, improviso um pouquinho, né. Você acha que dá? Daí ele falou, não sei, vem aí pra ver. Boa, Daí eu fui, né. Daí eu lembro quando eu cheguei assim no corredor, assim, eu não tava com coragem de entrar. Gente, eu vou atrasar o grupo inteiro. Eu morria de medo de atrasar o grupo inteiro, de estar todo mundo lá na frente e não conseguir. Daí chegou e eu adorei porque ele me passava as coisas de ouvido também, assim. Tipo, ele falava, que bom, hein? Daí já era minha linguagem, entendeu? Daí, enfim, deu tudo certo, estudei pra caramba e fui acompanhando o grupo. Que daí depois formou um grupo que chamava Tupizando. Eles ainda estão. Eu acabei saindo porque teve uma época que eu tava em outro grupo que daí ia gravar decisões conflitou horários, exatamente. agenda. Mas é sensacional, músicas dele, assim, né? E daí foi essa busca, comecei esse caminho, na faculdade eu fiz um pouco de piano popular também com monitores, né? Que eram alunos que davam aula. Então eu aprendi um pouco de blues. Que legal. Tinha um pouco dos modos, tá? Então fui bem pro básico, na faculdade foi até o básico, assim. Daí, com o André, eu fui aprendendo, que daí eu entrei na oficina de improviso também. Era tudo em grupo, né? Que daí você vai por escala. Então, por exemplo, você vai ficar só nas escalas maiores, só escalas maiores. E daí você canta a escala, partindo de lugares diferentes, para você ficar familiarizada com o som. E aí por os modos já vão vindo de tabela, né? Você já tá saindo de pontos diferentes, já vai meio que soando um modo ali. Mas pra mim funcionou muito, porque eu achei um caminho mais natural, porque é igual, tipo, você vai aprender a falar. Você não vai primeiro aprender a escrever a regra de como fala. Você aprende... Pode crer. Reconhecendo o som e ficando familiarizado. Então, pra mim, foi um jeito que faz total sentido, assim. Boa, demais. Daí... Esse caminho foi me levando a criar música também, assim... a dar ouvido ao que eu ouvi, tipo, confiar no que eu tava ouvindo, né? Escrever, pôr pra fora as músicas, assim, né? Tipo, porque você vai ficando mais íntima mesmo da música ali, não é regra, entendeu? Sim. Não é qualquer nota, mas é... E conhecendo o terreno mesmo. E daí eu vim pra São Paulo pra isso, assim, pra poder viver mais esse tipo de música, assim, porque é onde mais tem espaço, né? Mesmo sendo difícil aqui é muita gente muito boa e muito espaço. Nossa, assim. muito. É porque não tem jeito, né? Essa coisa da música instrumental, como quase todos os gêneros musicais que não estão no mainstream, é tudo underground, né?
E quando tem espaço, muitas vezes tem muito sem vergonha, dono de bar sem vergonha, né? Principalmente os bares que começam com jazz. Se o bar começa com o nome de jazz, deve ter picaretagem. Tá tenso, viu? Tá tenso. Porque já nivelaram muito pra baixo, assim. É, a qualquer nota, né? Tipo, qualquer coisa, E às vezes, assim. assim, a pessoa te chama pra tocar, e assim, até um cachê maior do que costuma ser e tal. Daí chega na hora de receber. Então, amiga, quando que vai receber, né? Assim, tipo. Daí, demora de 20 a 30 dias. E não tem Nossa justificativa pra isso. Tipo, Não. lugar, assim, muito chique. Tem uma equipe só pra financeiro. Não tem justificativa. Daí Os você vai caras conversar isso faturaram com... pra cacete no dia que você tocou lá, rodou tipo 200 cervejas, que já pagou seu cachê umas 2 vezes, porque Sim. a cerveja custa 30 pau, sei lá. E daí você vai conversar isso com as suas parcerias musicais, muitas vezes a pessoa que te chamou acaba defendendo, porque ela fica na defensiva achando que a crítica é a ela, assim. Ou que eu vou criticar ela de aceitar, não é isso. Tá todo mundo no mesmo barco. É, lógico. A questão é a gente poder falar dessas coisas. Muito. Pra poder surgir alguma ação a partir de poder falar com transparência dessas coisas, assim. Porque senão vira um tabu. E daí eles fazem o que eles querem. E todo mundo fica rabo preso com o dono de A bar. gente fica rendido, né? É. E eu acho que tem que ter essa conversa mesmo, porque eu acho que quanto mais a gente fala com mais músicos, vai ficando claro isso para pessoal, porque tem uma galera que, e eu sei também, né, que todo mundo tem que pagar conta, e o cara às vezes vai ter que aceitar um trampo que uma paga pequena, ou se sujeitando a receber em, sei lá, um mês, porque ele precisa daquela grana e fazer o quê? Tá tudo bem, a vida de todo mundo, cada um sabe o calo onde aperta, né? Mas eu acho que quanto mais músicos estiverem conscientes da situação e haver uma união disso, mesmo que isso seja meio utópico, talvez, falar, mas quanto mais tem essa consciência, talvez não, vai melhorar para todo mundo, né? Então, acho que faz parte isso, essas conversas são importantes. São necessárias. E entender que quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que você não pode tocar no lugar, assim. Mas que a gente precisa falar, né? A gente não pode passar pano também, falar, porque daí a pessoa começa a justificar, não, é que é outra equipe que cuida, não sei o quê. Exatamente porque é outra equipe que já devia ter feito, porque já está combinado essa data faz tempo, já sabe quanto que vai pagar. Não lógico. tem justificativa, entendeu? Daí você vai falar sobre essas coisas, a pessoa... É isso, tá muito ruim o parâmetro, tá muito ruim. É foda, porque é o que eu falo pro pessoal, né? Quando a gente vai tocar, muitas vezes no lugar que você vai tocar, às vezes tem outros profissionais freelance, né? Às vezes tem garçom que é freelance, às vezes tem barman freelance, às vezes... E todos os profissionais ali, que estão trabalhando naquela noite, eles estão recebendo naquela noite. Mas a gente não tá recebendo naquela noite. Então você fala, bicho, tá errado esse negócio aí. Pede uma cerveja e fala que vai pagar em 20 dias. Exatamente. Uma cerveja, né? Ah, nossa, essas coisas me deixam nervoso. É. Porque essa é a realidade que a gente vive. Então, você aí que é dono de bar, se você estiver vendo isso, facilita a nossa vida, pô. Paga aí os músicos, porque o negócio é louco, bicho. Todo mundo tem conta pra pagar. É complicado isso. E os donos de bares, assim, que são mais referência, assim, eles se reúnem, né, pra nivelar a gente. Eles têm consciência de classe. Essa é a questão. Geralmente, quem tá por cima tem consciência de classe. É uma escolha tratar a gente mal. Nossa, por favor, faça um corte desse. Exatamente disso. Tem que ter um corte disso aqui, porque até às vezes a pessoa começar a ver e até chegar nesse momento que a gente já tá, sei lá, meia hora falando, às vezes ela não vai chegar nesse ponto, mas tem que ter um corte disso e tem que ter 1 zilhão de visualizações, porque, pelo amor de Deus, esse corte foi muito bom. Muito obrigado pela sua Ninguém fala. mais... Vou ser limado dos bares. Não é foda. Mas tudo bem, vai. Vamos falar de música pra ficar menos estressante. Essa coisa da improvisação, né? Como eu falei, muitos dos nossos seguidores não são músicos, né? E às vezes eu converso com o pessoal sobre... Até com a minha esposa, a gente conversa e tal. E sobre a questão da improvisação, né? E como que você explicaria para uma pessoa que não é musicista, músico, enfim, o que é a improvisação dentro do instrumento, né? Porque eu acho, na minha opinião, a improvisação um dos momentos que a gente tem maior liberdade e uma fala, realmente, uma mensagem para falar, a não ser que você seja liqueiro, né? Que você fica tocando lick dos outros o seu improviso inteiro. Mas tudo bem se você faz isso. E daria para citar uns 10 guitarristas famosos que fazem isso, mas eu não vou fazer isso.
Porque temos que ganhar seguidores e não pessoas que deixam de seguir a gente, né? Porque já tá difícil. Mas como que você diria o que é improvisação pra você, pra uma pessoa que... Eu chego aqui e falo pra você, mas que diabo é isso? O que você tá tocando aí? Você tá tocando qualquer coisa. Ô, louco, qualquer coisa é forte aquela. Não, deixa eu pensar. Por exemplo, tem uma melodia. Quando você. Qualquer música que existe, ela partiu de algum ponto. E esse ponto geralmente é uma melodia que a pessoa ouviu na cabeça. Então a gente se prepara, né, fora do trabalho, para que a gente tenha prontidão para servir essa música que vem na nossa cabeça. Então o improviso, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue ter prontidão para poder deixar vir a música que vem ali. Então, se eu vou tocar com batera, baixo e tal, vai vir um tipo de ideia. Se eu vou tocar com o Michel, vai vir outro tipo de ideia, assim. Porque tem também o que eu estou ouvindo dele. Então, não é uma coisa... Existe ali, que existe padrões e tal, mas não tem muito que você, como você saber antes de ouvir o que seu amigo está tocando, assim. Então, para mim, seria isso. A gente... É igual a gente está conversando aqui... Se eu viesse com o texto pronto, se eu soubesse o que ele ia me perguntar, e daí eu venho com o texto pronto. Isso é uma coisa. Agora, uma conversa, normalmente a gente não sabe o que a outra pessoa vai falar. E disso que a outra pessoa falou, você tem uma resposta. Então, a gente estuda o vocabulário para que a gente consiga ser o mais compreensível possível quando a gente for conversar. É isso na música, assim, também, né? Passar a mensagem que a música quer trazer ali, no momento. E daí, muitas vezes, vai dar errado. Você vai ouvir uma nota e vai tocar outra. Daí, o improviso continua. Da onde você vai a partir dessa nota, assim, para continuar tendo coerência, assim. Então, é bastante desafiador. É uma liberdade que vem com a dedicação, assim, né? Quanto mais a gente se dedica, mais liberdade tem. Quando eu não tô... Igual, tem semana que eu estou fazendo muitos trabalhos diferentes. Eu sinto que essa parte fica um pouco em falta, porque a gente fica muito no repertório, tirando outro tipo de estudo, assim, outro tipo de coisa. E daí, quando eu consigo ter um estudo mais contínuo, eu me sinto um pouco mais fluente para chegar e tocar, assim, né? Nessa parte da improvisação. Então, não é assim... É intuitivo, é uma escuta, mas exige um preparo, né? Porra. O Mozart Mello, ele costuma dizer que... E é o Mozart Mello, né? Ele fala assim que ele não é improvisador, ele é estudante de improvisação. E aí você fala, meu irmão, porque o buraco é mais embaixo nisso aí, né? Eu me considero meio improvisadora na vida, assim, tipo, no meu jeito de viver, assim. Então, faz sentido eu buscar essa fluência também na música, né? Pra estar em harmonia com a minha personalidade mesmo. Tem gente que não gosta muito de improviso. Já conheci pianista que não gosta. Ela cria solo, não gosta mesmo. Tá tudo bem. Não é da pessoa, assim. Já eu gosto da ideia de poder viver improvisando. Que isso? Viver de improviso? Nossa, maravilha. Eu também. Nossa, eu tenho cada vez mais buscado isso, dessa coisa de tocar nessa questão da música improvisada. Eu acho que é onde você consegue realmente colocar, muitas vezes... a ideia, a mensagem que você quer falar, né? E às vezes você quer falar essa mensagem de um jeito sussurrando. Ou às vezes você quer vomitar uma ideia que, tipo, né? E é um negócio tão expressivo, o lance da improvisação, né? E eu não sei você, mas eu gosto muito dos improvisadores de sopro justamente por conta das dinâmicas viscerais, assim, né? De coisas... Dá pra fazer o crescendo ali na boca. Nossa, aquela coisa... É muito sensacional. Mas tá vendo, gente? Busquem aí. Se você ficou interessado nesse universo, se você não conhece música, não tem contato, não é porque realmente... Não digo que é algo... Porque senão os caras vão falar assim, ai, nossa, olha como ele é elitista, pipipipi. Não é isso. Mas é que a música instrumental, realmente, que a gente tava falando aqui antes de gravar, né? Que é uma coisa um pouco mais underground, um pouco menos de acesso. Porque você não vai ver no Luciano Huck, sei lá, o Wayne Shorter lá tocando, entendeu? Então, assim... É um universo um pouco que você tem que buscar, você tem que ir atrás, né? Tanto que eu sempre peço, né? Eu normalmente faço isso mais pro fim, mas já que a gente tá falando disso agora, porque o pessoal, nossa caixa de discos, a gente gosta de falar de discos, né?
Tem algum disco que seja, ou não precisa ser um, né? Pode ser vários, sei lá. Algum disco que marcou muito você, assim, né? Não precisa necessariamente do jazz, né? Mas é que a gente tá falando de jazz, eu acabei puxando a isso. Algum disco que foi marcante pra você, que fez você repensar um modo de tocar, que você falou assim, bicho, esse bagulho virou minha chave aqui. Repensar. Assim, teve fases diferentes, assim, né? Mas de repensar a forma. Eu talvez tenha sido muito... Thelonious eu acho bem fora, assim, tipo, uma coisa bem fora da caixinha, né? De você repensar, assim. Ele já era meio fora da caixinha, né? Ele já era meio Birulebe, Mas mas... tem uma sonoridade muito massa, assim, tipo... Eu lembro até hoje eu andando na rua, assim, ouvindo. E daí eu tinha que tirar música pro mesmo dia, né? Daí você tem que pausar o Thelonious pra começar a ouvir música de baile, assim. Putz. Dá uma dorzinha, assim. Né? Mas Mas tem o... Do Trio Curupira, eu lembro da capa, eu não lembro o nome do álbum, mas que é... Não, que tem uma janela. Mas tem, por exemplo, do Hermeto, tem o Só Não Toca Quem Não Quer. Do Hermeto, acho que os que eu mais ouvi foi Festa dos Deuses, Só Não Toca Quem Não Quer. Slave Mass, Cérebro Magnético. Daí, do Arismar teve Roda Gigante, que eu fiquei presa nesse álbum. Roupa na Corda. O Filó teve Jazz de Senzala. Isso é bom mesmo. Origens, que falam que é o mais pop dele, mas eu adoro, sim. É muito bom. Daí, indo pros gringos, assim... da Joyce também, Feminina, Água e Luz, amo. Silvia Góes, o de piano solo. Tem um dela com o Thiago também. Chicoria, o Three Quartets. Nossa, Chicoria. É muito viciante esse álbum. Tem o Elis Marsalis, Heart of Gold, que é mais tradicional, digamos assim. Muitos álbuns mesmo. Tem do Zeruda também, os concertos, que eu fiquei viciada. Eu fui falando assim, os que eu lembrava assim, da Mariana Svarg, Nascentes, maravilhoso. JP eu ouvi muito também, os primeiros álbuns. O Sincado, que é um grupo lá de Tatuí, que não existe mais, mas que eu ouvi bastante também. É muita coisa. Tem muitas coisas, ó. Mas tá vendo? Só essas aí que ela citou já dá pra fazer uma playlist que você vai ficar ouvindo por um mês aí, que tem coisa pra cacete pra ouvir. Que demais, muito bom. E aí, inclusive, você citou várias coisas de música brasileira, né? E Tiberê Orquestra Família também. Também, legal. Você comentou sobre essa coisa da música brasileira, você falou que teve, né, teve o workshop do... De quem que você participou mesmo? Do workshop do Hermeto? Não, do Hermeto não. Não era workshop, eu assisti ele, o André Marques. Que eu fiz as oficinas com ele, né? As oficinas, isso. E justamente essa questão da música instrumental brasileira, a gente tem, mano, inúmeros, né, músicos importantes dentro da música instrumental brasileira, né? E você acha que... por que a nossa música, né, principalmente o Hermeto e o Arismar mesmo, que você citou também, uma porrada de cara, ela é tão respeitada lá fora e não aqui, né? Tanto quanto deveria, talvez, porque... né, os caras vão tocar em Montreux, vão tocar, tipo, em festivais grandes lá fora e, tipo, aqui ninguém, sei lá. Eu tenho pouco conhecimento do mundo lá fora. Eu quase não viajei, só saí do Brasil uma vez, pro Paraguai. Mas eu imagino que no mundo inteiro seja igual aqui, no sentido que o mercado é para outro tipo de música. E existem festivais, existem investimento nessa música autoral, improvisada, enfim, o conceito do jazz, assim, né, do improviso e tal. E daí eu acho que nos países mais desenvolvidos tem mais espaço e mais investimento. Eu já ouvi falar, né, eu não sei, mas tipo, em algum país da Europa, assim, tipo, a educação vai até mais tarde, então todo mundo passa por música. Então, acho que as pessoas já têm um ouvido mais treinado, né? Porque eu percebo que na música mercadológica,
muitas vezes é mais sobre imagem do que sobre som. Então, é mais sobre imagens que você se identifica. Então, o pessoal do agro gosta daquelas músicas que todo mundo do agro gosta. Quem é do rock gosta daquelas músicas do rock que todo mundo gosta. Não que não ouça, acho que o rock ainda tem um pouco mais de espaço para instrumental, né? Mas quem é do pop gosta do pop porque se identifica com aquele estilo de vida e tal. Acho que tem muito sobre a imagem no mercado, tô falando, né? Não tô falando das pessoas que fazem a música. E daí, quando você vai para pertencer a um grupo, para pertencer a uma imagem que você se identifica muito, não é muito sobre o que você está ouvindo. Você entende? Tipo, o pessoal do rap vai colar com o pessoal do rap. Separa em caixinhas, né? Rap entraria vários também, assim, do que eu já ouvi, assim. Porra, né? Que minha infância era espaço rap lá em Tatuí, assim. Então, tem a ver com as pessoas com quem você anda, os lugares que você frequenta. Você não vai, tipo, para todas as pessoas que não são musicistas, não vai frequentar lugar que tem música instrumental, na realidade, assim. Tipo, vai numa festa que é sertanejo, vai numa festa que é samba, tipo... Não estou fazendo critério de bom ou ruim. Estou falando que tem a ver com a identificação da onde você pertence. O mercado faz separar as pessoas e fazer menos desenvolvimento de prestar atenção na música e tal. Tem um ou outro que acaba gostando mais de prestar atenção na música, mas não é estimulado nesse sentido. Não estou falando que as pessoas não... Você tá falando os pontos foda demais, Não é. O estímulo não está aí. O estímulo é visual. Tanto é que até agora, tipo, os vídeos estão diminuindo, as músicas estão diminuindo, para caber no estímulo visual ali, rápido, assim, né? Para separar as pessoas mesmo. Tudo é feito para separar mesmo. Caralho, essa coisa da estética que você falou é realmente muito forte, né? Porque realmente deixa a música acabar lá sendo realmente um segundo plano, né? Dentro do... É porque você faz parte daquele grupo. E você tem, normalmente... Ainda mais a sociedade desgraçada que a gente vive, que começa a associar justamente gêneros musicais com consumo de determinados até com itens. Política, né? Política, os agroboys estão aí, não é à toa, né? Porra! A bancada do agro não é fraca. Exatamente. Os evangélicos, enfim. Não estou falando de indivíduos evangélicos, estou falando de como isso é usado politicamente. Gente, a música, tipo, é realmente uma ferramenta muito forte, porque, assim... Todo mundo se mexe com música. Se mexe, que eu digo, é tocado pela música, independente do gênero, né? Independente do estilo, todo mundo. Então, é uma ferramenta muito funcional de você atingir as pessoas, né? Não é à toa que jingles políticos acompanham as tendências musicais da época, Verdade. né? É um negócio assim que, porra, bicho... Não né? tem nada a ver com a personalidade lá do político, ele lança um brega só pra... É um lazarento, oportunista, pra não falar outras palavras. Mas, assim, e isso é muito foda, porque é isso que você tá falando, e isso vem de uma cultura toda que é preparada da sociedade para justamente ter esse... E isso é das ferramentas de manipulação, talvez, né? Tudo que for possível para separar a gente vai ser usado. E já tá sendo. Malandro. Separar a gente uns dos outros e das nossas próprias profundezas, das nossas próprias experiências humanas, né? Quanto mais raso e motivado para o trabalho, é isso, né? Exatamente. É isso que interessa na gente, na verdade, que a gente Vai trabalhe. Lá. Seja CLT, trabalhe das 6 às 8, 6 por 1, não tenha tempo para apreciar arte, independente de qual seja. Ou não seja CLT e não descanse nunca também. Também. Ou seja, um músico. As opções são essas. Trabalhando sem parar e o bar não pagando você. Mas tudo bem, mas a gente faz isso com gosto, porque a gente ama, né? Tem a própria entrevista do Miles, que eu sempre parafraseio, que perguntou pra ele, mas você tocaria se ninguém te ouvisse? Aí ele falou, sim, porque essa é a minha essência, é isso que eu faço pra viver, né? Se você não toca, você morre por dentro. Acho que um artista, de maneira geral, né, se ele não expressa o que ele sente com a arte... Quando eu pensava em não viver o dinheiro vindo da música, eu nunca pensei em parar de fazer música, né? Eu sabia que eu ia sempre tocar.
Pois é. A gente toca. E sabia que eu bom pra gente. vivenciei isso também, essa dúvida desgraçada da época de o que fazer da vida, né? Tipo, será que eu vou me sustentar tocando? E aí, na época, eu já dava aula de música, mas eu tava fazendo faculdade de educação física, pra você ter ideia, assim. E aí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tocando, dando aula, tipo, de música e fazendo estágio de academia e não sei o quê, várias paradas, assim. Olha, Até que eu falei assim, não, bicho, não vai dar certo isso, eu tenho que focar em alguma coisa só, que eu tô fazendo tudo meio cagado. Aí foi onde eu parei e fiz a faculdade de música e tal, mas... E aí continuei só na música mesmo, né? Mas a gente mesmo já vem, né, de um pensamento social de tipo assim, caralho, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir dar conta, né? Tipo, sei lá, não sei se passou esse medo na sua cabeça ou se foi simplesmente, como você falou no começo, de tipo assim, ah, será que eu quero viver com essa tensão desgraçada de estar no palco e alguém me julgando ou qualquer coisa do tipo, né? é. Na minha cabeça passou essa coisa de tipo, simplesmente, será que eu vou conseguir Mas pagar quando minhas a coisas? gente sai do ambiente de escola, conservatório, as pessoas não estão mais julgando, as pessoas estão realmente querendo ver música, assim, né? É que nesse ambiente escolar de ensino tem muito esse clima, É, assim, né? verdade. Mas na vida as pessoas não vão tirar a sexta-noite delas pra julgar alguém, assim, né? É, Tem sempre alguém que gosta de tem. julgar, mas aí é a questão dela. Ah, não, faz terapia, bicho, porque você tá infeliz com a tua vida. E aí você tem que vomitar um monte de hate na pessoa, porque você é chato pra cacete, é isso sim. E aí o que que acontece, né? A gente tá falando dessa coisa do jazz e tal, e eu queria que você falasse um pouco justamente dessa coisa das mulheres no jazz, né? Óbvio que a gente tem é, super divas icônicas, né? Tipo, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, um monte de gente aí, né? Que, quer dizer, um monte de gente, mas mesmo assim é uma minoria dentro do universo da história do jazz, né? E Sim. eu queria que você contasse como é essa coisa de vivenciar o jazz e estar tocando dentro desse universo da sociedade nossa, que é uma sociedade machista pra cacete e que Uhum. em todas as áreas acaba ali realmente dificultando, né, muito a vida da mulher, né? E então, Sim. dentro desse universo da música instrumental, que já é um universo difícil para o músico em geral, como que é para uma mulher viver esse universo do jazz? É gostoso demais, sabe? Não, assim. Já tem essas questões que eu falei lá no começo, assim, né? Que vai desde a educação, né? Então, de como é uma mulher sendo exposta e um homem sendo exposto. São situações bem diferentes. É, assim, minha geração acho que pegou várias tendências aí, né? Porque pegou o surgimento da internet, das redes, assim, né? Então vinha daquele bem machista declarado, que era bonito ser machista. Daí as mulheres começaram a falar nas redes, daí começou a virar todo mundo muito amigo das mulheres, nas aparências, e daí depois agora já tá afrouxando de novo, já tá meio tipo, já deu, né? Então, tem fases dessa vivência aí da música. Então, primeiro assim, quando eu estava na fase de estudante, assim, faculdade e tal, era uma situação que eu realmente tinha menos experiência que os caras, por eu vindo erudito e tal, mas hoje, vendo, muitas vezes os caras que faziam cara de bonzão e tal, não sei o quê, nem era tudo isso, sim. E eu acho que a nossa postura vai dizer muito como tratam a gente. Então, como mulher, tipo, eu vou falar por mim, né? Que tem mulheres que são mais assim, mas no geral as mulheres que eu conheço também têm uma autoestima mais baixa, assim, se cobra mais. Dificilmente vai chegar com uma pose super, né? Tô bem na fita. Então, isso já dá muita liberdade, assim. Sabe que falam de mansplaining e tal nas conversas? É esse tipo de coisa, só que na música também, assim. O cara vai te explicar sobre o seu instrumento, esse tipo de coisa. E eu demorei, assim, pra ver como machismo por eu saber que eu também estava aprendendo muita coisa, assim. Então, acho que em certo ponto fazia sentido e em certo ponto eu era um pouco inocente, assim, de não enxergar algumas coisas, assim, que eu não sei se estou sabendo explicar direito, assim. E daí vai virando mais profissional, assim, porque a parte estudante é importante, né? Porque eu acho que muita gente que vai assistir tá na fase de decidir se quer ou não, né? Pode, sei lá, muitas mulheres estão pensando se quer ou meninas mais novas e tal. Então tem isso, assim, de
da postura, assim. Você tá aprendendo igual todo mundo. Então, você não tá abaixo de ninguém, assim, né? Não ser tão inocente que tá todo mundo querendo te ensinar, que às vezes a pessoa só quer mostrar uma superioridade mesmo e que você acredite que você tá muito abaixo. E não era assim, não. Mas, assim... daí no profissional é complicado, porque já saí de muito grupo por causa disso. Então, por exemplo, teve um grupo que era todos homens, só eu de mulher. Daí era muito legal, muito divertido, pessoal, gente fina. Mas tinha um, que era o que criou o grupo, por sinal, então era bem decisivo, que ele ficou afim de mim. Acontece, né, seres humanos. Mas eu não correspondi. E ele não entendia o não. Então ele ia forçando a barra, forçando a barra, forçando a barra. A hora que ele entendeu que o não era não, ele virou horrível comigo, assim. Virou insuportável, assim. E daí, a ponto de chegar... Naquela época eu não falava de machismo, assim. Não era normal ter esse tipo de conversa. Eu fazer uma reunião e falar... Gente, tá rolando machismo, não tô gostando do jeito que eu tô sendo tratada. Porque... Às vezes eu fazia muito mais, eu vendia show nosso, não sei o que, fazia um monte de trampo pro grupo acontecer. E era menos considerada, tinha menos voz, entendeu? Daí eu falava disso, daí depois de eu falar disso, o cara chegar pra mim e a gente, todo mundo comeu, cada um lavava o próprio prato. Ele ficou depois de mim na fila e falou, lava o meu. Depois de reclamar de machismo. Então antes era declarado. Antes era muito complicado. Daí eu saí. Então você sai de grupos que você se dedicou pra caramba, que você fez acontecer um monte de coisa. Você tem que abandonar seus trabalhos, assim. Ou você fica vivendo aquilo, porque o problema é só seu. Então, muitas vezes a gente é sozinha ali no meio de um monte de homem, né? Por ser mais homens nesse meio. Então, tem esse tipo de ação. Daí, depois vai ficando mais velho, você já vai reconhecendo as coisas mais rápido, então você já corta antes. Então, já saí, assim... Tipo, músico que já tocou, assim... Tipo, com a Joyce, que é uma das minhas maiores ídolas. Então, músicos, assim, que... Geralmente, qualquer música eu gostaria de tocar junto. E daí eu ter que sair porque o cara não... O cara força a barra nesse sentido. O cara é casado, então... Então é isso, você tem que abandonar trabalhos. Isso é muito difícil, porque já é difícil trabalhar com música. E querendo ou não, a pessoa que tem mais autoridade ali que vai ter a voz, assim. Para as pessoas, ele vai falar a versão que ele quiser, assim. Eu sei porque eu saí, entendeu? Então tem isso, tem o jeito agressivo também, às vezes... Tem os caras que gostam não só com mulher, mas de deixar na fogueira, mas tem com mulher, tem o lado de ser mulher também, que é do tipo... Você tem total capacidade de mandar as músicas com antecedência, fazer tudo com antecedência. Você tá tocando com todos os caras do grupo já faz anos. Todo mundo do grupo faz anos que toca junto, já toca aquele repertório. A pessoa te chama em cima da hora pra você ir lá na fogueira para mostrar o quanto desnivelada você tá. Pra falar, olha, eu sou bonzinho, até chamo a mulher mesmo ela não estando no nosso nível. Lógico que ele não fala isso, mas é isso que tá acontecendo. Não, lógico, tá implícito ali. Então, daí você tem oportunidades desse tipo na fogueira, direto na fogueira. E aí tá tocando uma parada lá, você tá tocando em dó, daqui a pouco o cara fala, vamos tocar aqui em lá bemol. Tem isso também, pedir a coisa ali na hora, porque decidiu. E acho que é menosprezar bastante, assim, talvez. Hoje em dia é tudo um pouco mais velado, assim, né? Mas acho que o que é muito complicado são as coisas mais sutis do dia a dia. Porque é isso, é um ambiente feito por homens, assim. Então é tudo feito de acordo com coisas que os homens estão em acordo. Mas que às vezes só da gente ter o organismo feminino mesmo, a gente já funciona de outro jeito, assim. A gente é educada de outro jeito. Tem um monte de questões, assim. Então, a minha vontade de criar o octeto, né? Que você queria falar do octeto também, foi por isso, para a gente ter um espaço para desenvolver música, para se desenvolver musicalmente juntas e cada uma individualmente, e fazer nossos arranjos e tal, sem ter que se preocupar se a gente vai ter que sair porque tem alguém dando em cima, sem ter que aguentar grosseria, porque você é minoria, senão é você que está dando piti, porque sempre foi assim, só você que está reclamando. Então, é bem complicado, pelo fato de ter sido estruturado por homens. Às vezes não é nem pessoal, uma pessoa faz um negócio, mas tem um jeito tão enraizado masculino ali, masculino assim no sentido social do que é o ser homem, que às vezes não é bom nem para os homens, né, muitas vezes, né? Porra, pra cacete. Então, é bem complicado, assim. Hoje em dia, muitos estão se revendo verdadeiramente, assim, e sei lá, eu trabalho com um cara bem mais velho, assim, que, tipo, percebeu que nunca chamava mulher, assim,
se deu conta e que agora tá vendo, assim, nunca é tarde, entendeu? Porque é isso, a consciência era outra. Tipo, eu que era mulher não estranhava o fato de ver só homens no palco. Porque eu cresci no meio da música. Então, eu não me via, tipo, muito capaz de estar ali. E eu não associava que era isso, que era uma falta de identificação, né? Mas, quando uma coisa é repetida, a gente se acostuma com aquilo. Então, quando começa a questionar, muitas pessoas vão parar para perceber. Então, tem muitos que realmente se revêem na sinceridade. Outros precisam adaptar para conseguir editais. Isso é um clássico também. Ou para conseguir lugar, porque não está mais pegando bem ser só um monte de homem, assim, e geralmente homem branco também. E é isso, assim. Acho que agora parece que vai piorar. Né? Diz que essa onda conservadora e tal, né? Politicamente a gente vê assim, exemplos na mídia o tempo todo. Muita violência assim, né? Contra a mulher e tal. Tudo isso vai dando liberdade para que os caras que estavam engolindo mulheres até agora não precisem mais engolir mulheres, né? E já ouvi história, assim, de teste, assim, em Big Band, que uma mina foi lá, ela foi melhor que os caras, assim, e não passaram ela pra não ter mulher no ônibus, pra eles poderem falar as merdas que eles falam e fazer as merdas que eles fazem, assim. Então, é esse nível mesmo, assim, não é questão de competência, sabe? E tem outra coisa que um amigo meu também falou, assim, né? Que ele já tem muita experiência com Big Band e tal. Ele falou, porque quando é mulher que chega, tá chegando num ambiente hostil, e os caras querem que já chegue pronto, sendo que quando é os caras, todo mundo sabe que o cara não tá pronto na primeira oportunidade. Todo mundo dá espaço para ele ir melhorando e pegando o negócio. Agora, a mulher, se não tá pronta, aquilo já é o veredito. Entende? Então, tem essas diferenças só para poder não ter que lidar, assim, sabe? Então, tem tudo isso, assim. Só falando o que veio na cabeça agora, mas se for pensar em tudo que já falaram para mim, que já contaram de história, que eu vivi, que é surreal, assim, a diferença. Malandro, tá vendo? É pesado. E aí, o que acontece? Você falou justamente da Octeta, né? Que é um projeto muito legal que vocês tocam... Meu, tem de tudo ali, né? Tem umas coisas meio... Muito hermeto, né? Você Muito ouviu a gente? Oh, porra! Oba. Tem umas coisas até meio Arrigo Barnabé, assim, né? Tem uma música lá que é muito na onda, cara. Aquela caminhada aí que também... O bagulho Que ali... abre o álbum, né? A mensagem, o bagulho é os dois pés no peito ali também. Porque, olha, é foda. E é uma pegada meio... Mas você sabe que aquela parte que a Mônica, a cantora, fala, né? É improviso dela, viu? Olha aí. Improviso, porque a ideia é uma caminhada. É... Então ela vai passando por ambientes. Daí, o que você imagina caminhando? Daí veio essas coisas que acaba virando uma crítica, porque é isso que a gente passa mesmo, né? Porra, Mas é fudido. improviso. Olha, foi muito foda. É. E ela tem uma vibe meio nessa onda do... moderna, né? Do Arrigo Barnabé, essa coisa vanguardista e tal. Que é muito legal. Porra, um puta som, assim. Umas coisas quebradas, né? Uns compassos quebrados, assim. É muito maneiro. E aí, como é que nasceu e como é que foi ir atrás todas das integrantes, né? Das mulheres, se você já conhecia elas, se foram pessoas que você foi procurando e caçando e fala, porra, aceita, ela quer fazer essa proposta. Porque não é só um grupo de mulheres que tá tocando, tem uma parada ali que é muito forte, né? Então tem que estar todo mundo ali, eu acho que na mesma vibe, na mesma ideia, com a mesma concepção. Vontade, assim, E fazer a parada acontecer de uma forma que dê o resultado que deu, né? Porque escutem lá no Spotify. Escutem. É Bagulho... lançamento desse ano, em Circular. Octeta. Octeta, na primeira vez eu procurei como Octoteta, eu errei, achou outra banda. Uma banda ruim pra cacete, inclusive. Existe? Mas existe uma banda. Olha. Os caras, enfim, tava tocando lá Não, a umas gente paradas. saiu na Record, o cara divulgou nosso álbum e daí ele falou Octoteta. Puta merda. E numa rádio francesa falaram Oceta. Então tem essas versões aí também, mas é Octeta. Quase eu errei agora. Procurei lá, que malandro, o bagulho é foda. Mas enfim, desculpa. É o quê? Como eu chamei assim? Como que montou a ideia? Quer dizer, você já falou um pouco de como montou. E como foi caçar todas as meninas e tal, pra fazer a parada.
Então, junto com a questão do feminismo, assim, né, de, tipo, da gente poder... Eu queria, primeiro, assim, às vezes acontece de a gente tocar com mulher, mas, igual tem aquele tabu de falar de bar, tem um pouco de tabu de falar dos caras também, né? Porque, querendo ou não, o mundo é deles, assim, né? Essa área e tal. Então, eu queria um lugar que fosse declaradamente feminista, que a gente pudesse falar das coisas que a gente passa e conversar sobre isso e tudo mais. Então, tem isso. Tem o lado de grupo de mulheres, num sentido de que eu fazia parte de círculos de mulheres, que é de resgatar saberes ancestrais que foram apagados com o patriarcado. Então, modos de ação que não os que a gente costuma. Então, a ideia desde o começo é ser sem hierarquia, ninguém manda, não tem liderança. Então, circular, então respeitar nossos ciclos. Então, vai ter momentos que eu vou estar borocoxinha, assim. Borocoxinha é um bom termo. E tá tudo bem, porque alguém vai estar no gás. Então, tipo, é circular as funções, assim. Não precisa estar uma pessoa na frente o tempo todo, assim. Não precisa todo mundo compor. Quem quiser compõe, quem quiser arranja, quem quiser toca. Quer dizer, tocar todo mundo toca, né? Assim, então, tem essas fases, né? Tipo, tem vezes, sei lá, a pessoa fez mudança, ficou um tempão, assim, ó, gente, o que vocês falaram, eu confio, que vocês decidiram, tudo é decidido em voto, assim, nada tudo é considerando a maioria e conversando e tudo mais. Então, tem isso daí. E na parte musical, eu pensei nas minas, na primeira formação, né, que primeiro era uma sexteta, que eu pensei em minas que tivessem estudado com o André, pela questão que ele ia passando as músicas assim mais oral, e eu queria poder agir dessa forma assim também. Então cada uma anota o que quiser, ou escreve, ou grava, enfim, que já tivesse acostumada com esse jeito de lidar com a música e com a visão do tipo com essa busca, mas uma busca musical que eu, né? Parecida assim no sentido da concepção assim da música universal, do jeito de lidar com a música. Então eu chamei essas pessoas. A única que não tinha feito com ele era a Vanessa Ferreira, que é uma... Sim, né, puta, tipo, toca assim, pra o que ela cacete tocar também, meu vai Deus do céu. ser maravilhoso, assim. E daí foi indo os anos, assim, né? Tipo, teve pandemia no meio. Daí teve um momento que a flautista teve que sair, porque estava cheio de coisa. E as ideias são diferentes da prática, né? É difícil mulheres conciliarem tempo. Por exemplo, tem mulheres que são mães, tem mulheres que tocam mais à noite, tem mulher que trabalha mais escola. Como é que concilia um horário semanal para essas vidas totalmente diferentes? Então, a prática teve muitos desafios. E daí a Marina estava com um monte de coisa, o Octeta ainda estava mais na ideia, assim, né? Nos primeiros ensaios e tal. Ela saiu, daí ela quis voltar depois de um tempo. Só que a gente já estava contra a flautista. Daí a gente falou para a flautista, tudo bem ter duas? Tudo bem, então cresceu. Daí também não tinha baterista, porque tinha uma cantora que tocava percussão também. Daí essa cantora também saiu, e daí entrou outra que tocava guitarra. Então começou a ter guitarra, não tinha antes. A outra cantora que tocava violão também. E daí chamou um baterista. Então virou octeta. E a minha ideia inicial era, tipo assim, ser um círculo que pode ir crescendo, seja fluido. Mas como tudo é decidido com todas, e o mercado existe, e a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro com o nosso trabalho, elas falaram, vamos deixar fechadinho octeta. Pra você toma uma Big Band. Não, e não tem como a gente trabalhar com isso, assim, né? Tipo, a gente vai ficar fazendo essas práticas, mas, né? Então, assim, cada uma traz uma contribuição e é isso. O que a maioria decidir, ficou. E daí, hoje em dia, tá a Ingrid no baixo, tá a Miriam Momesso na guitarra, que elas não fizeram com o André, mas elas... Por exemplo, a Ingrid tocou com a Vanessa Dourado, que era da primeira formação, que vem muito dessa linha também do André, que fez oficina, tocou na Vintena. Daí a Carol Calê na batera, Mônica Moraes na voz, que está desde o começo, Marina Bastos, que também é da formação inicial, Larissa Galvão, que é flauta e toca piano também, teclado. A maioria toca mais de um instrumento. E todo mundo canta e toca percussão também em algumas partes, assim, né? E daí é muito bom porque tem muita... Será que esqueci alguém? A Matilde do violino. Tem um violino. Tem um violino. Foi todo mundo agora, né? Tem que fazer chamada, é muita gente, assim. E daí é muito bom porque é muita possibilidade de instrumentação. Tipo, a Marina toca todas as madeiras, né? Assim, tipo, flauta, sax e tal.
Não toca clarinete, mas enfim, toca muita coisa. A Mônica também toca teclado, toca escaleta super bem. O primeiro instrumento dela foi piano também, então dá para fazer muitas formações, assim. A Miriam vai para guitarra, violão, enfim. E daí, hoje em dia a gente está numa formação que todas compõem e arranjam também. Então, dá mais caras, assim, né? É isso que você falou, tem muita informação diferente. Porra, assim. tem uns arranjos encrencaço lá de coisas dobrando juntas e outras coisas não. E tipo assim, aí uma curiosidade minha, assim, tem muita coisa ali que alguém, tipo, uma de vocês escreve uma ideia e as outras vão fazendo em cima, ou tem hora que você chega no estúdio e alguém improvisa, que nem você falou que a cantora improvisou a voz, a fala, né? Mas vocês improvisam solos também? Abre, tipo, essa coisa de abrir pra improviso tem e tal? improviso, acho que quase todas as músicas têm improviso, ou todas. A gente gosta de improvisar também. Sobre os arranjos... Porque tem coisas que soam muito ali, tipo que soam tão bem encaixadas, Obrigada. que, tipo, nem parece improviso, assim, algumas coisas, sabe? Eu acho que o convívio, né? Tem isso Convívio também, é muito né? importante. E, assim, a maior parte a gente escreve o arranjo em casa porque exatamente o nosso tempo juntas é pequeno, assim. Então, não dá pra ficar criando todos os arranjos juntas, infelizmente. Se tivesse mais tempo junto, dava. Mas tem duas músicas que a gente arranjou coletivamente, que elas levaram, tipo, lead sheet, né? Tipo, a melodia, a harmonia. Daí a gente foi criando as melodias, tipo, o arranjo. Então, por exemplo, a cozinha ficou de um lado, as melodias foram para outro, criaram umas coisas. Daí, no final, todo mundo vai dando pitaco em todo mundo. Daí, quando a compositora sabe o que quer, a gente colabora com a ideia da compositora, com o arranjo ali. Se tem dúvida, se está aberto, daí todo mundo colabora também, para dar ideias. Pô, demais, hein? E essa vivência, realmente, é difícil achar um horário no dia de hoje para conseguir juntar. Nossa, e ter essa troca, né? Mais corrido, né? Porque leva tempo, né, fazer isso. Não, e com os nossos cachês congelados. As coisas ficando as coisas ficando mais caras. Cada vez vai ficar mais difícil. Muito, né? Porque é aquela coisa, né? A gente vive numa sociedade imediatista pra cacete e que você tem que entregar o material logo para tocar, porque você precisa, né? É uma cobrança de todos os lados, né? Tipo... Prazos mesmo. E aí? Isso aí não vai sair? Vocês não vão fazer dinheiro com isso? Você não sei o quê? Você começa a ficar tipo, meu Deus. A nossa ansiedade vai lá pra casa do... E esse álbum a gente gravou por projeto, né? Nossa, quantos prazos. Muita burocracia, muita coisa pra lidar, né? Por edital, né? Mas não tem o que reclamar, ganhamos edital, né? Sim, mas é bom pra caralho. Que possibilitou, né? Mas é muito trampo, assim. Ainda não, mais tudo quando você tem que comprovado, decidir... né? Tem que comprovar tudo. E você tem que decidir cada passo entre todas. Então, tem essa paciência também, né? Mas pelo menos daí todo mundo é contemplado na medida do possível, né? Com a maioria, assim. Não, mas ficou Mas ficou isso de dar dinheiro, minha mãe perguntou esses dias, né? Como é que tava dos trabalhos, não sei o quê. Ela falou, e a Octeta, deu? Então, uma coisa é conseguir realizar o trabalho, outra é dar dinheiro. São coisas diferentes. Infelizmente, né? Exatamente, tá vendo? Então valorize o músico, valorize a musicista, valorize a música instrumental, valorize os podcasts aqui também, porque a gente precisa também sustentar essa estrutura aqui, que o bagulho é louco. Então você pelo menos curte, comenta aí, compartilha, pelo amor de Jeová. Então o negócio é o seguinte, sim, antes que eu esqueça, e vocês já tentaram levar esse projeto, uma curiosidade minha também, pra escolas ou para algum acesso onde vocês consigam atingir meninas jovens? É nosso sonho, a gente quer dar oficinas e tudo mais. A gente já fez com senhoras, na verdade. Olha, que legal. Oficina com senhoras, por esse edital também. Foi muito legal, muito bom, de criação, improviso, pra gente passar um pouco dessa lida mais natural e direta com a música, com a escuta, né? E fazer em grupo, assim, né? E talvez de trazer justamente uma mulher ali como referência pra menina ver e falar assim, porra, bicho, olha isso. Tipo, a gente isso é quer muito legal. A gente quer fazer muito disso ainda. Então... A gente escreveu uns editais aí, vamos ver se a gente é aprovada, mas alguns tem tomara, porque se vocês conseguirem chegar a isso, acessar isso em ensino fundamental,
ensino médio. Porra, é do cacete isso. Ainda mais em lugares que... Né, eu tocava, faz tempo que não chamam mais, mas eu tocava num lance que chama... Obviamente é diferente, né, da proposta, mas chama Praça Cultural. Que é muito legal, que rola eventos artísticos em praças da periferia. Então, praça de tudo quanto é lugar aqui de São Paulo. Ai, que demais. E aí eu ia sozinho tocar os temas, assim. E, tipo... Você compõe também? Eu componho, tem algumas coisas. Mas... E às vezes eu levava algumas coisas, inclusive, pra tocar. E aí, tipo, é muito legal esse acesso, essa coisa justamente das pessoas que não têm esse acesso a esse tipo de música, assim, sabe? E eu acho que é muito legal. Mais legal ainda é o plus que vocês têm, que é uma banda inteira fazendo um puta som do cacete só de mulher. E que, tipo, isso tem que chegar em outras meninas que, né... Agora eu que quero corte, hein? Ah lá, ó. Chamem a gente. Chama aí, mano. Arruma aí, pelo amor de Deus, alguma empresa desse É engraçado país. que eu olho pra ele em vez de olhar pras câmeras. Eu tô bugando. Não, mas sem problema. Depois a edição dá um jeito aí. Mas pelo amor de Deus, alguma empresa aí, pega aí, faz a Lei Rouanet, ajuda esse projeto. Porque é do cacete, mano. E se dá certo, dá muito bom, assim. Tem um professor meu da época da faculdade, que é o Peter. O Peter vai vir aqui, inclusive. Que ele tá com um projeto justamente que foi disponibilizado pela Lei Rouanet, que é um quarteto. É um quarteto. É ele, piano, ele é violão, piano, trombone, que também foi um professor meu da faculdade. E trompete ou sax? Não lembro agora. E aí eles estão tocando em hospitais e asilos e tal. Junto levando música instrumental também de música brasileira. Demais. E, porra, vocês têm que conseguir isso, velho. Tem que conseguir porque é do cacete e precisa atingir mais pessoas. E não só a gente, eu fico pensando também, porque você falou de álbuns, assim, pra indicar, daí tem tantos amigos aí no instrumental com trabalhos tão incríveis. Pensei em indicar uns amigos, assim, também, tipo... Manda. Invisible Lines, Myriad, que é do Michel também. Sim, esse disco é bom mesmo. Tem aí desse... Ai, é muita gente, assim, que Diego Garbim também. Agora eu lembrei de gringos de novo, mas, enfim, tem tanta gente na luta do instrumental com trabalho tão incrível, assim, pra mostrar, assim, né, que precisava de espaço. Tem a Aline Gonçalves, lá do Rio, também, que tem uma big band só de mulheres. Não lembro o nome da big band, mas é a big band da Aline Gonçalves. Você põe a Aline Gonçalves, você acha. Aí, ó. E, enfim, muito trabalho instrumental aí sobrevivendo. Gente, tem que espalhar a palavra aí, porque, olha, o bagulho realmente muito louco mesmo, e precisa chegar em mais pessoas isso. E aí você comentou do Michel, né? Porque, inclusive, eu conheci você através do Michel, vocês tocando nos duos, né? Você foi no nosso primeiro... A gente já tinha tocado junto, mas foi o nosso primeiro show inteiro autoral. Foi lá na... Umbilical, 13 de maio. Exatamente. E como é que foi essa coisa com o Michel? Porque o Michel, eu sou suspeito a falar, né? Que eu sou muito fã dele. E ele tem uma forma muito particular de tocar, de improvisar. E como é que foi? Como que vocês começaram a fazer o duo? E como que você trouxe as ideias? E como é que foi essa coisa? O Michel é uma pessoa incrível, né? E daí, assim... Teve, durante a pandemia, umas movimentações aí políticas dos músicos tentando se unir contra as casas e tal. E daí, quando acabou a pandemia, eu me mudei para um lugar que daí, quando foi afinador de piano em casa, ele foi comer lá perto e foi comer lá num lugar que ele falou, eles estão querendo música aqui, e me passou. Deu, que beleza. O cara afinou meu piano e ainda me arrumou um lugar para tocar do lado de casa. Ai, que maravilha. Daí eu fui lá conversar com o pessoal, daí eu já pensei, né, na questão do movimento, assim, que a gente precisava de lugares alternativos, né, para não depender, para não ficar nivelado pela cena que já existe, que já nivelou por baixo o tratamento dos músicos. Então, o que eu sempre defendi lá no grupo é a gente criar ambientes alternativos que a gente põe o nosso valor, enfim, a gente põe o nosso tratamento, né. Daí apareceu esse lugar, eu lembrei de todo mundo que estava lá no grupo, assim, e que na prática condizia, sabe? Então, chamei um monte de gente, assim, tipo... Eu não tive essa lógica que geralmente o pessoal tem de, tipo, eu vou tocar toda semana nesse lugar. Eu pensei,
Oh, do Essa cacete, semana sou eu. Próxima semana falei um monte de gente, né? Não vou citar muitos nomes porque vou ficar no Michel, porque é o assunto. Ele foi uma das pessoas que eu chamei. Eu falei, chama um do seu. Daí ele chamou, acho que foi a Elisa. Ele tocou com a Elisa, a guitarrista. E daí ele falou, vamos fazer a gente também um dia. Deu, vamos, né? Eu não teria essa autoestima de chamar o Michel pra tocar, né? Daí, tipo assim, deu, vamos lá. Daí a gente fez, daí a gente gostou. E na primeira a gente já tocou música um do outro. Então essa disposição de querer fazer autoral um do outro também já foi um negócio legal, assim. E daí, óbvio que eu gostei de tocar com ele. E sei lá porque ele gostou de tocar comigo. Daí ele falou, vamos continuar esse duo. Vamos, só vamos, né? Daí é isso, ele fez música pro nosso duo, especificamente, eu fiz música pra ele. E daí a gente tem músicas, tipo, que às vezes vem música pra mim que eu já penso, tocar com o Michel, assim, entendeu? Esse ano já veio uma nova que tá no nosso repertório também. E daí a gente foi continuando, assim, é uma amizade muito boa e a música, tudo junto, assim, né? É bom a gente conseguir tocar com pessoas que respeitam a música, né? E que respeitam o outro. Que numa sociedade ele que é muito tá mestrão, né? Ah, pô. Tipo assim... É um nível ali que o bagulho ali é complicado, o bagulho é louco. É mágico. É, realmente. E aí, assim, falar aqui sobre algumas perguntas rápidas sobre essa coisa das suas... Você falou já um pouco das influências, né, e das suas referências, mas eu queria fazer algumas perguntas mais específicas, assim, né? Eu perguntei de disco aqui, mas você já falou uma porrada de disco. Mas, assim, um pianista que você acha que é obrigatório, assim, pra todo mundo ouvir. Pode ser, sei lá, do erudito, do popular, algum cara que você fala assim, bicho, se você, antes de morrer, escute esse cara. Nossa, são muitos, assim, né? Pianistas mestrões não faltam. Erudito tem a Marta Argerich, tem o Nelson Freire. Eu fico nervosa pra falar dos russos e tal, porque eu não sei pronunciar. Tem a Anna Vinitskaya, enfim, não vou falar. Tudo bem. Procurem. Mas a gente não tem problema. Eu não sei pronunciar as coisas, mas assim... Maria José Carrasqueira, que foi minha professora. E daí, do popular, André Marques. Muito, assim, ele tem... Eu acho ele revolucionário no piano, sei lá. Ele tem a linha dele, assim, sabe? Daí tem o Salomão, tem Salomão Soares, né? Os clássicos todo mundo sabe, tipo McCoy Tyner, Chick Corea, Herbie Hancock. Tem a Yuja também. Tem... Deixa eu pensar. Pô, já tem uma porrada aí. Não, tem muitos, assim. Aqui, vou pensar nas pessoas que estão perto, assim, né? Tem o Edson Santana. Tem a Luísa Mitre. Muito boa. Tem Hércules Gomes. Conhece? Não. Não. É muito bom, assim, do choro, assim, mas, assim, toca a Eruda, enfim, muito bom, assim. Os caras que tocam choro, normalmente... Carlinha Pronsato, tem a Louise Woolley, tem a Sofia Barion, pessoal daqui, né? Mas, assim, de influência mesmo, acho que maiores influências... Eu gosto muito do que a gente falou hoje, Thelonious, dessa sonoridade dele. O Hermeto, né, tipo, tocando piano absurdo, assim. Se for lá pro erudito, lá na, sei lá, período romântico ali, que tem grandes pianistas, tem algum que você... Tipo, pianistas do passado? Tem o Horowitz, assim, né, mas não é... Acho que não é período romântico, que eu conheço mais do século XX mesmo, assim, pianistas, assim, né, tipo... Que tem o Nelson Freire, que eu falei, a Marta Argerich. Malandro, tá vendo? Se você quer ser músico, tenha influências, tenha referências. Quanto mais referência, vira esse caldeirão de coisas, né? Porque a nossa cabeça fica muito, né? Eu acho que quanto mais referências e ideias a gente tem,
mais a gente consegue manipular esse caldeirão de coisas e fazer a nossa própria linguagem, né? Talvez. Sim. Isso é O muito legal. Hamilton Godoy também é muito maravilhoso. Hamilton Godoy. Que A demais. Silvia Góes, Léa Freire no piano também. Que ela toca flauta também, né? Conhece? Eu acho que eu já ouvi. Gente, muito maravilhosa, assim. Tem o Vento e Silvia Madeira, Góes. que é o grupo dela também. Nossa, tem muitos, assim. Só de amigos, assim, já passa um monte na cabeça, assim, pra falar, sabe? É, malandro, o piano é um instrumento muito legal aí, né? Que tá... Historicamente é um instrumento super lindo, né? E super... Kate Jarrett, pra dar uma choradinha. Pô, esse é... Bill Evans, assim. Ah, nossa, aí pegou no coração, Bill Evans. É bonito demais, tá louco. E a pergunta que eu gosto de fazer pro pessoal, que é uma pergunta um pouco mais, assim, sei lá, filosófica, né? Sei lá, como é que o pessoal chama isso? Mas assim, se você pudesse voltar no tempo, hoje, com a sua cabeça, com as suas vivências, com as suas experiências, as boas, as ruins, e sei lá o quê, e você encontrasse a Viviane ali do 18 anos, 17 anos, sei lá, quando a coisa tava entrando ali pra trabalhar com música, viver de música, o que você falaria pra ela? Nossa, não sei. Com 18 anos? Quando você tava entrando ali pra trabalhar com música, efetivamente, ali, que você tava iniciando na labuta ali, com o piano nas costas. É que eu não sei o que daria pra fazer diferente do que eu fiz, assim. Porque tava fazendo tanta coisa. Tipo... Já é alguma coisa, falar, segue aí, segue o plano, filha, que vai dar bom. E eu acho que eu tive a sorte também, assim, de sempre ter tido conselheiros muito bons, assim, na música, né? Tipo, meu pai é músico, eu conhecia as minhas referências musicais, assim, perguntava direto pra eles. Então, acho que eu sempre fui bem aconselhada, sabe? Talvez, assim... num sentido mais emocional, talvez, assim, de, tipo... Da consciência que você não é menos que os outros, assim, né? Porque como eu sempre tive contato com gente muito... tal... era difícil eu achar que eu era merecedora de qualquer coisa, assim, sabe? Então, talvez, tipo, ficar mais tranquila, assim. Tipo, larga essa síndrome de impostor. Acho que era muita atenção mesmo, assim, sabe? Tipo, então ficar mais tranquila, talvez. Boa, é isso aí, ó. Muito bem. E agora aproveita, vamos... Essa câmera está aberta para você. Eu tô olhando pra lá. E fale tudo que você quiser falar. Fale dos seus projetos atuais. Obviamente que a gente já conversou sobre alguns. Fala sobre as suas redes sociais, sobre como te encontrar, se a pessoa quer te chamar para tocar, se a pessoa quer ter aula com você, se a pessoa quer sei lá o quê. Como que ela encontra a Vivi nas redes sociais e fala tudo que você quiser falar. Fique à la vontade. Sempre que uma folha tocar na água... começa a criar... faz uma puta papo bonito, assim, né? Não, não sei o que eu quero falar, mas você me encontra Viviane Pinheiro, @Viviage, VIVIAGI. Vai botar no coisa aí embaixo. Aí. Vai ter, então... Isso. Mas pode falar, fica à vontade. Chamem para trabalhos remunerados. Por favor, gente. Cachê não é incrível que a gente tem que explicar isso. Não é feito de lanche. E bora viver, bora tocar, estudar, ser feliz, conviver. Tem agenda nas redes sociais? Tem, né? Eu sempre vou postando tudo por lá, de acordo com a semana, né? Porque eu não sei nem quando vai ser postado também. Mas... Boa. Então sigam lá. Que o bagulho é louco pra vocês verem essa mulher tocando que malandro o bagulho é triste. É embaçado. É triste, é foda. Não, é triste que, tipo, é pesado, entendeu? Você sai até Não vou mais me contratar, você acabou com a propaganda. Não, é triste de, tipo... Sai deprê. Você sai assim, você fala, caceta, velho, eu preciso estudar. É essa sensação que eu digo. Que honra. Adoro sair assim dos shows. Putz, é uma sensação que é muito foda isso, né? A gente sente e a gente fala assim,
preciso estudar nessa porra aí, porque não é possível. Eu preciso tentar fazer algo parecido com isso. É a sensação que eu tenho muitas vezes assim, tipo. Sim. Mas obrigado, Vivi. Valeu. Foi um papo incrível. Valeu você. Obrigado pelo todo o que nos ensinou, nos mostrou aí, que é uma visão que a gente precisa realmente receber, né? De uma mulher que tá vivenciando isso. Não só, obviamente, a gente que é músico, né? Mas eu acho que na sociedade de maneira geral. E a gente só tem a agradecer. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom. Valeu, obrigado. Valeu pelo convite. E você, se gostou desse papo, divulgue para o seu amigo, para o seu amiguinho, o seu amiguinho aí que é arrombado e que não quer, né? Todo esse papo que a gente falou aqui. Compartilha essa parada aí. E é isso aí. Tchau.